Só vou aguardar mais uns 2 minutinhos para entrar mais algumas pessoas. Não Uhum. sei se convidados teus ou se Lei tinha dito que de repente entrariam. Não sei se vai vir alguém. Eu mandei para o curso, mas eu não sei se as pessoas vão aparecer, porque elas também têm os compromissos da faculdade nesse horário, né? Sim. Então, eu não sei aí se vão aparecer. Só vou Mas aguardar uns vamos. 2 minutinhos e aí nós já damos início à atividade. Ok. Ok. Sabe, Carlos, que eu tô no sítio, né? Tô morando no sítio. Você manda no sítio? Tô morando no sítio. Eu tô esperando o nosso apartamento. Estão mobiliando ele em Itapema, em Itajaí eu aluguei. Tô morando num sítio de Porto Belo e hoje estava sem energia e aqui só funciona com internet, não tem telefone que funciona. Tu acredita que estava sem energia até as 10 para 5? Eu disse, opa! Ainda bem que voltou, né? Então, eu disse, Essa questão virtual agora que a gente está vivendo tem essas coisas, né? De vez em quando pode-se ficar na mão por conta disso. então, a gente tá aqui bem isolado do mundo, né? Só saímos para supermercado e olha lá. Mas estão bem. Graças a Deus. Estamos bem. Nada de Covid, por enquanto. É, aqui também não, na minha casa também não. Não, nada, ninguém. Não, mesmo estando num lugar bem urbano, bem movimentado, Uhum. mas não se sai também muito de casa, não é muito. O máximo que eu saio, eu vou para tem uma casa em Pissarras, a gente vai para lá, mas é num local mais afastado, lá próximo ao Itajuba já, Uhum. não tem tanta aglomeração, então a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo, dar uma volta na praia, mas são coisas assim. E no mais no dia a dia aqui é aquela ida no mercado, numa farmácia. E com cuidado, né? Isso, não visito ninguém, eu tenho vários irmãos, né? Uhum. Todos mais velhos do que eu, apenas uma irmã da minha mais nova e os restantes são todos mais velhos. Mas a partir de março para cá, sem contato, ninguém É, visita ninguém. eu também estou com meus irmãos em Florianópolis, a gente não se viu mais desde fevereiro. Só no vídeo, né? Só vídeo também, só vídeo chamada. É. Mas vou esperar para que a vacina chegue e a gente se proteja. Isso, que assim seja. Assim seja. Então, gente, já tá, eu coloquei para gravar, né? Até para que a gente possa fica no nosso arquivo, né? Da nossa aula, mas então, boa noite. Eu sou o professor Carlos, né? Coordenador do curso de Pedagogia, Faculdade de Senec Itajaí, e também ministro nesse semestre o estágio supervisionado 3, que é o estágio na área de gestão da educação básica em espaços não escolares. Diferente dos outros semestres, esse semestre 2022, por conta da pandemia, não houve possibilidade da realização da prática do estágio dessa área. É um estágio que normalmente ele não acontece com nenhum tipo de intervenção, é um estágio apenas de observação, em que as acadêmicas elas são encaminhadas para as escolas de educação básica e fazem o acompanhamento do trabalho dos profissionais que são pedagogos que atuam na orientação educacional, na supervisão, na administração, seja na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Como é um acompanhamento das rotinas, elas fazem esse acompanhamento, observando o trabalho e fazem questionamentos, trocam ideias. Foi possível, então, nós concretizarmos esse estágio através da realização dessas rodas de conversa,
nós estamos organizando, então, 4 encontros, que são 4 rodas de conversa, que nós intitulamos o nome desse encontro como Profissão Pedagogo 2022, em que nós estamos, então, trouxemos numa primeira etapa, que foi na sexta-feira passada, 3 pedagogas que trabalham em escolas de educação infantil, trabalham na parte na equipe gestora de escolas de educação infantil. Hoje, estamos trazendo, então, a presença de profissionais que são pedagogas que atuam ou atuaram, né? Porque eu tive a notícia essa semana que a Gert, ela se aposentou recentemente, em junho desse ano, né? No cargo dela de supervisora. E então nós temos a presença hoje de supervisora, de 2 supervisoras e de uma orientadora educacional, que trabalham na rede pública estadual e rede pública municipal aqui em Itajaí. Vamos ter um próximo encontro que vamos trazer pedagogos que trabalham na parte da gestão, diretamente, o diretor de escola, ou na parte administrativa. E o último encontro, para finalizar, nós vamos trazer pedagogos que trabalhem em instituições de espaço não escolar, para poder estar fechando essa atividade. Então, hoje, as nossas convidadas, a Cirlei, que trabalha, depois eu vou deixar que ela faça as devidas apresentações, ela trabalha atualmente na Escola de Educação Básica Ari Mascarenhas Passos. A Misley trabalha na Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, no município de Bombinhas, né? Eu falei há pouco que era da cidade de Itajaí, mas a Misley é na cidade de Bombinhas. E temos também a Gert, que se aposentou recentemente, mas ela é supervisora da Escola Martinho Gervasi, que é aqui da Rede Pública Municipal de Itajaí. Tá? O formato dessa roda de conversa, a gente tem um teto, a gente pode trabalhar até umas 21 horas, 21h30, mas a ideia é dar um tempo para que cada uma de vocês possa estar explanando a respeito do trabalho de vocês de acordo com essa profissional, contando um pouco dessa experiência. O ser pedagoga, né, e o que a pedagogia traz para vocês, ou trouxe para vocês, no trabalho que vocês realizam. E que trabalho que é esse? Como é que é o trabalho do cotidiano da escola? Até porque nós sabemos que, às vezes, acaba tendo algum diferencial no encaminhamento pelo fato de eu estar trabalhando na rede pública municipal ou na rede pública estadual. Dependendo do tipo de projeto que tem na escola, também acaba tendo algum tipo de diferença. Tá? Então, até pela ordem, conforme eu já falei agora, eu vou estar iniciando pela Cirlei, tá? Que vai estar aqui falando um pouco do trabalho da orientação educacional. Tá? Então, por favor, Cirlei, fique à vontade. Certo, obrigada, Carlos. Então, eu me chamo Cirlei, eu comecei trabalhando a orientação no município, trabalhei em outra rede também, mas a minha maior atuação foi aqui no município de Itajaí, e aqui foi onde eu tive a minha maior experiência. Quando eu trabalhava em outra rede, eu escutei uma conversa entre professoras, e uma delas dizia para a outra, eu saí da rede de Itajaí porque lá são muito exigentes com o trabalho. E eu pensei, é para lá que eu quero ir. Se são exigentes com o trabalho, é porque a coisa é bem estruturada, é porque a coisa precisa acontecer de verdade. Então, eu pensei, eu quero ir para Itajaí, quero trabalhar lá. Então, no concurso seguinte que teve dessa minha decisão, eu prestei o concurso e fui chamada, então comecei a atuar aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí, eu trabalhei em 3 escolas diferentes, mas todas praticamente na mesma comunidade. 2 delas foram no São Vicente, e hoje na estadual, que eu estou trabalhando também, aqui lá no São Vicente, e a outra no Cidade Nova. Então, assim, praticamente a mesma comunidade, uma realidade bem parecida, assim. Então, algumas experiências, assim, mais inusitadas também tive dentro dessa experiência.
E o ano passado, aliás, há uns anos atrás, surgiu a oportunidade, então, de um concurso do Estado, e como eu já estava pensando num futuro aí, que eu moro aqui, mas minha família toda mora no sul do estado, e eu pretendo um dia voltar para lá. Não vai ser agora, mas eu já estou me preparando desde já, né? E uma dessas preparações é poder ir para lá com o meu trabalho, que eu amo fazer e que eu não quero abandonar de jeito nenhum. Então, se eu estivesse no município ainda, eu não poderia levar o meu trabalho para onde eu fosse dentro do estado, né? Mas trabalhando no estado eu posso. Então, prestei o concurso para o estado, fui chamada também, e este ano, o ano passado eu pedi exoneração do município, e este ano, então, comecei trabalhando ali no Ari Mascarenhas, no São Vicente. A minha experiência ali, eu achei que eu fosse trabalhar só como orientadora, mas aí confiaram a mim também a questão da coordenação pedagógica do novo ensino médio. Eu aceitei porque eram 2 turmas só e estava começando, então eu achei interessante ter esse conhecimento, porque para onde eu penso em ir no futuro, as escolas lá têm ensino médio também, provavelmente eu vou trabalhar com isso nessas escolas, então já estou pensando lá na frente também, por isso eu aceitei de bom grado essa responsabilidade. Mas a minha função mesmo, a minha profissão é a orientação educacional, apesar de eu ter formação aí em supervisão também, e em coordenação pedagógica, e também estou finalizando agora, também estou na faculdade de novo, estou finalizando uma licenciatura, mas a minha profissão raiz, e que eu não quero abandonar, é a orientação, e é ali que eu quero ficar sempre. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a orientação, já de muito tempo que aconteceu, ela vem sofrendo muitas mudanças, e se o Carlos quiser até colocar ali para a minha apresentação, Carlos, mais fácil para eles entenderem aí, até porque se tiver algum pedagogo que gostaria de repente, seguir nessa profissão, é interessante já saber como é que ela funciona e quais são aí as leis que embasam. Também tem o código de ética do orientador educacional que precisa ser conhecido. Isso ali, Carlos, esse mesmo, segundo slide. Isso. Então, a orientação educacional, ela é regulamentada por todas essas leis e decretos, e também pelo Código de Ética do Orientador Educacional. Nós temos um código de ética justamente porque a função do orientador educacional ela é conhecida, às vezes, de uma forma de senso comum nas escolas, que depois nós vamos falar um pouquinho disso. E é importante que o orientador, ao se apresentar numa escola, e todos os anos seguintes que ele continuar naquela escola, ou que for para outra escola, deixe bem claro qual é a sua função para todos os profissionais da escola. Né? Porque tem muito profissional dentro da escola que não sabe qual é a atuação do orientador. Então, é muito importante que ele coloque, além das suas principais atribuições, também falar sobre o código de ética, que também os profissionais aí, às vezes, não conseguem entender muito bem. Pode passar para mim, Carlos? Então, as atribuições do orientador no serviço público, ela é diferente nas 3 esferas. Na esfera federal, tem algumas atribuições, que às vezes não tem na estadual nem na municipal, ela vai se adaptando conforme a necessidade da esfera pública onde o orientador vai atuar. Eu coloquei para vocês aí, por exemplo, que nas atribuições federais, consta ali no artigo 8, o planejar e coordenar a implantação da orientação educacional na escola, ou seja, se não tiver sido implantada ainda, o orientador tem que fazer esse serviço. A primeira coisa que ele tem que fazer é isso, colocar em funcionamento o serviço de orientação educacional. Nos estados e municípios, essa atribuição não aparece, porque supõe-se que já exista
E realmente, no município de Itajaí, onde eu trabalhei, todas as escolas onde eu passei, havia já preparada a sala do orientador e também toda a documentação anterior dos outros orientadores que passaram por lá, ficaram à disposição quando eu entrei. Por que precisa ser feita essa implementação? Porque funciona como se fosse vocês, futuros pedagogos, pegando as aulas na metade do ano. Vamos supor que virou a metade do ano, depois das férias, o professor que estava atuando saiu, vocês pegaram essa vaga para trabalhar. Vocês não podem chegar lá e sem nenhum aparato, nenhum conhecimento do que o professor trabalhou até ali, porque vocês não vão conseguir dar encaminhamento, continuidade no trabalho daquele professor anterior. Vocês precisam ter o que foi trabalhado antes e conhecer o planejamento desse professor até aquele momento. Vocês, então, a escola, o próprio professor vai fazer essa passagem dessa documentação toda para vocês. A mesma coisa acontece com a orientação. A orientação precisa de documentos anteriores relacionados à orientação educacional. Porque se ele não tiver, ele corre o risco, às vezes, por falta dessa documentação, levar muito tempo para instalar esse serviço, porque ele vai ter que juntar essa documentação toda de novo, ou até correr o risco de não fazer um atendimento de excelência por falta dessa documentação. Então, é muito importante fazer essa instalação da implantação e funcionamento da orientação educacional na escola. Na escola que eu cheguei esse ano, já existiu, em outras épocas, o orientador educacional lá, atuando em todos os períodos. Mas quando eu cheguei, a orientação não tinha uma sala para trabalhar, não tinha documentações anteriores, então eu tive que começar praticamente do zero ali. E do zero significa desde buscar elementos atualizados de cadastro do aluno, que eu pego, eu vou de sala em sala, aluno por aluno, entrego uma folhinha de cadastrinho para o aluno levar para casa para preencher, e trazer de volta para mim, para eu poder atualizar esse cadastro do aluno na escola. E que esse ano eu consegui fazer, ainda bem, a tempo antes de começar essa pandemia, porque o número de ligações que foram feitas depois, se não tivesse sido feito esse trabalho até então, eu não teria tido tanto êxito nos contatos com as famílias, porque a gente sabe que às vezes, nas escolas, essas famílias trocam muito de telefone, de endereço, elas fazem muita mudança de local, de cidade, de estado, então é difícil fazer a localização dessas pessoas. E o orientador precisa fazer até visitas domiciliares, ele precisa, então, saber qual o telefone exato da pessoa naquele momento, o endereço, tem que estar tudo sempre muito atualizado. Então, partiu dali. Depois, eu tive que começar a adaptar o meu trabalho para o trabalho remoto. Ele começou no presencial e depois pegou aí essa pandemia e continuou, então, no remoto. Eu tive que fazer uma adaptação do meu trabalho, saber quais são as exigências e as necessidades do momento para poder adaptar o trabalho e poder colaborar com a escola aí, no que a orientação pudesse fazer. Pode passar, Carlos, por favor? Então, aí como tem muita coisa para a gente falar sobre orientação, e levaria aí talvez uma live inteira para falar, porque é uma profissão assim que tem muitas atribuições e ainda tem que levar em consideração o código de ética, então assim, é um assunto bastante extenso, mas eu coloquei alguns pontos principais para vocês entenderem, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês o contato com instituições parceiras. O que são essas instituições parceiras? O orientador não consegue trabalhar sozinho dentro da escola. Ele precisa da parceria de Conselho Tutelar, Ministério Público, entidades de saúde, assistência social e psicológica, porque dentro das minhas atribuições eu tenho um limite de atuação, e eu não posso ultrapassar esse limite
porque às vezes pode dar algum problema e eu também não tenho formação para poder ultrapassar esse limite e estar aí assumindo uma posição que eu não tenho a formação e não entendo, não tenho propriedade dessa formação. Então, a minha atuação chega até onde eu posso identificar um problema. A partir daí, identificando qual é a situação, eu vou encaminhar para a instituição aí que vai poder fazer essa parceria com a gente. Dependendo do que vier, a gente vai encaminhando aí para entidades diferentes. Aí também, como eu já tinha começado a falar antes, né, desfazer os pensamentos de senso comum da orientação. O que são esses pensamentos de senso comum da orientação? Às vezes a gente chega na escola, como aconteceu aí uns 2 anos atrás, uma professora chegou para mim, eu fui fazer uma visita domiciliar, né, então tive que me ausentar da escola, e quando retornei, essa professora disse, olha, hoje eu fiz o trabalho da orientação. Eu disse, o que foi que aconteceu que tu fez o trabalho da orientação? Ela disse, eu dei uma bronca num aluno que estava se brigando aí, eu vi na hora do recreio e dei uma bronca nele. Eu disse para ela, você fez relatório? Aí ela disse, como assim relatório? Precisava fazer relatório? Eu disse, sim. Todo atendimento que faz na orientação, você precisa ter o relatório. Você precisa ter o registro do que aconteceu, no mínimo. Aí ela disse, mas eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu disse, então tá, você não sabia, mas agora você está sabendo e você vai fazer esse registro ou o relatório aí para mim, porque provavelmente, pelo que você me contou da situação que aconteceu, a família vai aparecer na escola. Como de fato aconteceu, a família veio na escola, não gostou do que foi dito para o menino, não gostou de como foi feita a abordagem, e aí eu fui obrigada a chamar a professora para ela poder se explicar para a família. Então, assim, são pensamentos que alguns profissionais têm aí, talvez por desconhecerem quais são as atribuições reais do orientador educacional, que não é simplesmente dar bronca em aluno, não está nas nossas atribuições em nenhuma esfera, nem federal, nem estadual, nem municipal, que o orientador tem que dar bronca em aluno. Eventualmente acontece, mas não é uma situação corriqueira, e se o orientador não quiser, não achar necessário fazer isso, ele não vai fazer, tá? Então, assim, é uma profissão de muita seriedade, porque às vezes a gente é chamado para responder pelo nosso trabalho. E não é só responder na escola, ou responder aos professores, ou responder às famílias. Às vezes é responder a um conselho tutelar, é responder ao Ministério Público, que este ano, por exemplo, eu já estava no Estado trabalhando, e eu fui convocada a depor a respeito do caso de uma menina que eu atendi no ano passado. Então, a Secretaria de Educação me ligou avisando, olha, você foi intimada a depor nesse caso e tal, da menina fulana de tal, eu desconheço essa menina. E desliguei o telefone. Mas daí depois eu fiquei pensando, mas como que eu fui chamada para depor no município se eu não trabalho mais lá? E eu liguei de novo para a Secretaria de Educação e disse, olha, eu não trabalho mais aí não, eu estou trabalhando no Estado. Aí ela disse, Cirlei, que pena, ela falou, porque a gente sabe que foi tu que trabalhou com essa menina. Eu disse, olha, mas a situação não é tão ruim, não. Eu disse, eu trabalhei com a menina, não trabalho mais, nem estou mais no município, agora estou no Estado, mas eu tenho meus livros de registro, a diretora da escola sabe exatamente como o meu livro de registros funciona. Eu disse, vocês podem ir lá na escola, eu tenho muitos registros dessa menina, e inclusive relatórios a respeito dessa menina, e vocês podem pedir para a diretora, ela vai passar para vocês aí tudo que vocês necessitarem, e vocês, se a diretora liberar para vocês, vocês podem fazer uso do livro de registro sem problema nenhum. Então, ela agradeceu, e aí, então, eu fui dispensada porque eu não estou mais trabalhando no município, então fui dispensada aí desse... Mas o que aconteceria? Se fossem chamadas as pessoas para fazer esse depoimento e não tivesse o registro, onde se basear do que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, o que eles iriam falar nesse depoimento? Porque, às vezes, num depoimento, a gente fica lá com aquela
nervosismo e tal, e às vezes você pode falar alguma coisa que você até não tem certeza, você acha, ou você lembra que aconteceu, mas não lembra com exatidão o que aconteceu. Agora, se você tem um registro ali dizendo que foi isso que aconteceu, é diferente. Então, é por isso que é preciso, e eu bato muito nessa tecla na primeira reunião do ano com os professores, que a gente precisa fazer o registro. A gente não pode deixar de fazer o registro sempre que fizer atendimento de qualquer aluno ou de qualquer ocorrência que tiver dentro da sala de aula. Porque teve um outro ano aí, por exemplo, que aconteceu um problema com um aluno no final do ano, e a única pessoa que tinha registro desse aluno era a orientação, era eu. Então, precisei fornecer todos os meus livros de registro, tive que colocar lá o post-it em todos os atendimentos que eu fiz da criança no livro e passar para a supervisora de ensino que estava lá na escola esperando essa documentação toda para poder embasar a fala dela com a família. Então, assim, é complicado quando não tem esses registros com o professor, porque se o caso é levado para o Ministério Público, para a Justiça, seja lá para onde for, pelo fato de a família estar aí acreditando que o seu filho foi prejudicado de alguma forma, o que vai realmente pesar é o registro do professor no diário. Esse registro tem peso significativo. O registro do orientador vai o quê? Vai avalizar o registro do professor. Então, eu sempre peço para o professor, aconteceu alguma coisa dentro da sala de aula, registra antes de passar para a orientação. Porque quando o aluno vier para cá e você me passar o que aconteceu lá, eu vou registrar aqui também. E o meu trabalho vai estar em sintonia com o teu no final. E o que eu faço? Eu faço uma devolutiva depois para o professor. Se ele me passa o caso, aí se tiver que entrar em contato com a família, eu entro, se tiver que resolver de alguma outra forma, eu resolvo, e então depois eu registro no meu livro, e no final do bimestre eu faço um registro individual para os professores de todos os atendimentos que eu fiz para aquele professor naquela determinada turma. Então, eu faço essa devolutiva para o professor, inclusive já tiveram professores que tiveram o mesmo registro no diário deles, o que eles fizeram? No final do ano, quando entregaram, eles anexaram o meu registro junto com o diário deles, porque uma coisa estava avalizando a outra. Então, fica um documento completo, o que o professor falou e o que a orientação falou, se está se complementando, então a escola vai ter um embasamento muito melhor para poder trabalhar o assunto, se por acaso vier a pauta. Então, como eu falei, né, registrar a ocorrência, eu bato muito nessa tecla, mas é muito difícil. Aí é bom, assim, vocês que estão em formação agora, terem por hábito fazer isso, tornar hábito no cotidiano de vocês, no trabalho de vocês, o registro de tudo que acontecer no diário. Porque quando o professor, como eu disse, tem tudo registrado, não há nada que vá poder falar em contrário. E se a orientação também estiver avalizando o que está escrito ali, então não tem nada que vá falar em contrário do que aquilo ali. Tá? Então a gente vai ter o que conversar, a gente vai ter uma pauta de conversa com as famílias quando estas vierem na escola. E isso é muito importante. Tá? Porque às vezes as famílias vêm, as crianças chegam em casa falando uma coisa para as famílias, às vezes as famílias vêm na escola e veem que não foi exatamente aquilo que aconteceu. Porque cada um que conta uma história, conta sob o seu ponto de vista. E o ponto de vista de uma criança, a gente tem que ver aí que tem muito lúdico ali, tem muita fantasia até no que eles falam. Então, a gente tem que se precaver dessas situações. Então, às vezes, chega pai inflamado até na escola, mãe inflamada, querendo chegar na escola e entrar na sala de aula e dar uma bronca no fulaninho. Não pode entrar na sala de aula, a gente não pode permitir que ninguém entre na sala de aula para dar bronca em quem quer que seja. Né? Então, muito menos numa criança que está lá estudando e um adulto não pode, que não seja da família, não pode entrar na escola, entrar na sala de aula e se referir a outra criança, porque faz parte do código de ética do orientador que ele também faça essa proteção dessa criança dentro da escola.
não só dessa que aconteceu algo com ela e o pai veio na escola, mas da outra também, que por algum motivo, que aí a gente ainda não sabe, depois a gente faz o levantamento, mas que por algum motivo se envolveu em algum atrito, ou alguma situação aí que não foi muito boa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que preservar as duas crianças, não pode, por conta de ter um pai inflamado lá e não querer se incomodar com o pai, permitir que ele vá na sala de aula e tenha uma conversa presencial com outra criança. Tem que ser com as famílias na escola. Então, a gente chama as duas famílias, tenta conciliar aí as duas famílias no mesmo horário para poder fazer essa conversa entre adultos, e não um adulto se referindo a uma criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, muita gente pensa, como eu já falei, né, algumas pessoas pensam que o trabalho do orientador educacional é ficar dando bronca em aluno, ou então ficar escutando só o que eles têm para falar. Não, não é assim. Quando a gente ouve alguma coisa, tem aquela história assim, de que o que eu não sei não existe, mas a partir do momento que eu sei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o orientador, ele fica sabendo de muita coisa na escola a respeito dos alunos. Então, é de suma importância que preste atenção no código do orientador, porque lá diz o seguinte, que a gente não pode abrir os problemas dos alunos para as pessoas, de jeito nenhum, a gente não pode fazer essa abertura. Por exemplo, o aluno chega contando um problema que ele tem em casa, por exemplo, eu não posso chegar lá na sala dos professores e abrir o problema para todo mundo, não posso fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? O Código de Ética nos diz que, se eu for expor por uma necessidade, expor esse problema para o professor, eu preciso, se o aluno for maior de idade, a autorização dele. E se não for maior de idade, a autorização da família para expor aquele problema ali, porque o problema é na família, né? Então, assim, uma coisa assim que eu penso assim que a orientação já lá atrás, quando montou esse código de ética, já assim, uma coisa para o futuro, porque hoje em dia a gente também não pode, por conta das redes sociais, que a gente publica muita coisa, também não pode ficar fazendo publicações sem autorização dos outros, né? Principalmente em referência à imagem ou à moral da pessoa, contra a moral da pessoa, né? Então, a gente precisa de permissão para poder publicar essas coisas. E já naquela época, a orientação já previa isso. Você não pode expor o aluno, você não tem esse direito, você só pode expor a situação dele se for muito necessário. Mas, ainda assim, você tem que ter autorização para poder fazer essa exposição. Mas o que acontece? Algumas pessoas acreditam que pelo fato de o orientador não fazer essa abertura dos problemas que ele recebe, é que o orientador não faz nada. Não é isso, não é que ele não faz nada, é que ele tem que guardar o sigilo do que ele recebe. Porque se o aluno está confiando no orientador para trazer um problema que ele tem, se o orientador começar a abrir esses problemas para todo mundo, ele vai passar a não confiar mais no orientador, e ele não vai mais procurar o serviço. Sabe? Porque aí vai começar, entre os professores, ficam conversando isso e aquilo, às vezes pode acontecer de um professor chegar na sala de aula e se referir ao aluno a respeito daquele problema, sabe? Os outros não vão estar sabendo o que é, mas o aluno vai identificar sobre o que ele está falando. Então, a gente não pode fazer isso, porque pode colocar o aluno numa situação complicada, vexatória dentro da sala de aula, e isso pode, inclusive, dar outros problemas para os profissionais da escola, não só para o orientador que abriu a situação para outras pessoas, mas também para aqueles que se utilizaram dessa informação para ir fazendo uso indevido, né? A gente, então, tem que tomar muito cuidado com isso. A orientação também tem conteúdos que ela ministra dentro de sala de aula, tem conteúdos, sim, muito importantes, sobre violência, bullying, agora com as redes sociais também, cyberbullying, as violências sofridas, tanto físicas como psicológicas, como nas redes sociais, tudo isso, tudo que pode atrapalhar o processo evolutivo educacional do aluno interessa ao orientador educacional, ele tem que estar sempre renovando seus conhecimentos a respeito disso. Então, tem que estar sempre atento às mudanças na educação,
porque se ele não fizer isso, ele corre o risco também de não fazer um bom atendimento para esse aluno. E, por fim, querendo ajudar, mas pode prejudicar por falta de conhecimento. Então, por isso, não só o orientador, né, todo pedagogo passa a vida estudando, né, enquanto está trabalhando, tem que estar sempre renovando os seus conhecimentos, tem que estar sempre aprendendo algo novo, né, e na orientação não é difícil. Também não é diferente, aliás. Então, é isso mesmo. A gente também tem que fazer, igual os professores. Assim como os professores também, às vezes, têm muito trabalho e levam para casa. O orientador, às vezes, faz isso também. Né? Às vezes está lá, o dia está muito tumultuado, ele não conseguiu fazer os registros do dia. Então, às vezes, eu trago meus livros de registro e trago para a escola. Inclusive, esses livros de registro já tem história desses livros de registro também, porque já aconteceu, houve um tempo, né, em que eu fazia os registros em caderno de espiral que eu recebia da escola, né, e sumiam as folhas de registro, de relatório, começaram a sumir, e eu comecei a ficar preocupada com isso. Então eu pensei, caderno de espiral para registro não é uma boa situação. Então eu passei o quê? Para o livro ATA. O livro ATA, eu numero todas as páginas e dali não pode faltar nenhum. Além de numerar as páginas, toda página que eu completo, eu carimbo e assino. Por que eu faço tudo isso? No caso de faltar alguma página, ou de relatório, ou de registro, eu posso fazer um boletim de ocorrência. Faltou, então tem que saber aí por que faltou. Registro de aluno, ele não pode sair dali, ele tem que ficar trancado mesmo, os livros de registro. Quando eu cheguei lá na escola, o armário que eu recebi não tinha chave, e eu, antes de começar a guardar os livros de registros ali, eu procurei colocar um cadeado na porta, que fechasse as duas portas, para poder deixar em segurança esses livros de registros. Porque tem história de aluno ali, eu não posso ficar abrindo para as pessoas as histórias desses alunos. Então, eu não posso deixar o livro à disposição, porque o livro de registro da orientação não é um livro aberto para as pessoas irem ali e consultarem na hora que elas quiserem. A única pessoa que pode consultar o livro de registro sou eu, e em situação onde eu não estiver, os meus livros de registros, só a direção da escola tem acesso a eles. Aí, depois que eu saio da escola, o que a escola faz com o livro de registros, aí eu não tenho domínio, né? Então, a escola é que vai se responsabilizar. Mas todo final de ano, se eu não permanecer na escola, eu entrego meus livros de registros de cada turma para a direção, e a direção, então, vai guardar de forma zelosa, né? E, claro, quando chegar o outro orientador que vai me substituir lá, ele vai ter todo o registro dos alunos, ele vai poder consultar a hora que ele precisar, né? Então, aí, depois de ministrar os conteúdos, a gente também tem que colaborar com a formação continuada de professores e os demais profissionais. Faço isso todo ano, conforme a demanda, né? Alguns assuntos a gente tem que tratar todo ano, é difícil não tratar, por exemplo, assunto de bullying. Então, toda escola que eu passo, esse assunto precisa ser trabalhado, porque ou acontece alguma coisa, ou já aconteceu alguma coisa. Então, esse assunto, por exemplo, tem que sempre vir à pauta. Mas tem alguns assuntos que eles vêm à pauta se for uma necessidade. Então, a gente tem que fazer o levantamento aí, tem que conversar. Quando chega numa escola e não conhece ninguém, tem que sentar com o diretor, com quem estiver lá, que conhecer mais os alunos, mais a escola, para poder fazer esse reconhecimento aí de toda a situação. As visitas domiciliares também, né? São muito importantes no trabalho do orientador, porque a gente faz uma buscativa, né, como chamam no estado. A princípio, a gente tenta telefone, tenta o WhatsApp, essas formas mais confortáveis aí de conseguir um contato com as pessoas, mas não conseguindo isso, aí então a gente parte para a visita. A visita sempre documentada, eu tenho um modelo de documento para fazer visita domiciliar. Nessa visita domiciliar, encontrando a pessoa, ela precisa assinar essa visita domiciliar,
eu coloco lá tudo que eu tenho que anotar, né, a respeito da visita, tudo que eu conversei com a pessoa, depois eu leio o que eu relatei ali, se a pessoa concorda com tudo, então ela assina, e eu volto para a escola com o documento. E, claro, uma via vai para a pasta do aluno, a outra via fica, a original fica registrada ali no meu livro de registros. Também, né, como eu falei, respeitar o código de ética, né, o sigilo no trabalho também, que é importantíssimo, que eu já tinha colocado antes, né. O respeito com os colegas, né, a gente tem que ter uma relação boa com os outros colegas da escola, porque, embora a gente não trabalhe com a supervisão, mas precisa existir esse contato com os professores, porque eles lidam diretamente com o aluno, então a gente precisa estar sempre conversando, se atualizando a respeito de determinados casos. Então, e claro, depois de trabalhado a situação, então, sempre fazer uma devolutiva. No princípio, eu fazia uma devolutiva verbal com os professores, mas aí eu comecei a observar, assim, no final do bimestre, que depois de passado 2 meses, os professores não lembravam mais do que eu tinha dito. Então, aquele aluno, aquele mesmo problema voltava à pauta. Então, tinha que voltar e dizer, olha, nós já conversamos sobre isso, lembra aquele dia? Então, para isso não acontecer mais, eu comecei a dar essa devolutiva por escrito. Então, como eu disse antes, uma devolutiva para cada professor, das turmas que ele trabalhou, todas as turmas que ele trabalhou e os atendimentos que eu fiz dos alunos daquela turma, sejam encaminhados pelo professor, sejam por iniciativa da orientação por algum motivo. Então, toda essa devolutiva vai para o professor depois. E muito importante também, né, falar da indisciplina na escola, que é outra coisa que às vezes tem professor que traz, assim, consigo acreditar que quem tem obrigação de resolver a indisciplina da escola é o orientador. Não é exatamente assim, o orientador trabalha em disciplina, claro, sempre trabalhou em disciplina, tem que fazer esse trabalho. Às vezes faz pontualmente com determinados alunos, às vezes faz com a turma inteira. Mas alguns professores, como já aconteceu uns anos atrás, um professor que não conseguia manter a disciplina dentro da sala de aula e ele queria, a cada turma que ele entrava, que eu entrasse junto para manter a ordem na sala de aula. Eu disse, professor, o senhor me desculpa, mas eu não posso ficar atrás do senhor em cada aula que o senhor entra, eu tenho outros assuntos da orientação que eu preciso resolver. Mas isso continuou acontecendo. Como a fala com ele não resolveu, eu precisei pedir ajuda para a supervisão. Mas como a supervisão naquela época estava de licença, a supervisora estava de licença, então eu precisei reportar para a direção. Eu disse, olha, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho, porque o professor chama o tempo todo, ele troca de sala de aula, eu preciso ir lá naquela sala, os alunos não estão mais respeitando. Mas o que aí eu comecei a entrar na sala de aula e observar a aula desse professor. O que aconteceu numa das situações? Ele me chamou, eu fui lá, apaziguei a situação, estava tudo correndo normalmente, ele começou a explicar a matéria e tal, e de repente ele virou para trás, do nada, e começou a discutir o que já tinha sido resolvido, tudo de novo com o aluno. Aí começou uma confusão maior ainda. Então, eu tive que chamar o professor e disse, olha, professor, não tem supervisor na escola e eu sou obrigada a dizer para o senhor, uma vez resolvido o assunto com o aluno na sala de aula, está resolvido, a gente não pode voltar e tocar nesse mesmo assunto depois de resolvido, porque senão os alunos ficam exaltados por conta disso, o senhor também. Eu disse, essa situação nunca vai se resolver aqui. A gente precisa entrar num acordo de que quando for resolvida a situação na sua aula, que o senhor não toque mais no assunto, continue com a sua aula. Depois, eu vou resolver isso individualmente com o aluno. Então, a gente combinou isso, mas aí depois eu saí da escola também, até então não aconteceu mais nada, e depois eu saí da escola e não acompanhei mais esse professor, mas hoje não sei como é a situação das aulas dele ainda. Mas, de qualquer maneira, isso pode acontecer muito, tá? Mas o caso da indisciplina tem que ser trabalhado por todos dentro da escola,
tá? Não é uma responsabilidade só do orientador educacional, não, tá? É também, sim, mas não só, tá? O professor também precisa estar aí vendo, de repente, aí, quais pontos da sua aula não estão colaborando para que a turma fique envolvida com a sua aula também, até que ponto a orientação precisa trabalhar, até que ponto esse trabalho tem que vir no professor, e aí, se for necessário aí o engajamento aí de uma supervisão também. Já aconteceu algumas vezes de entrar eu e a supervisora na sala de aula para conversar com os alunos. Aconteceu já isso, tá? Mas entrou a supervisão porque o problema não era só com o aluno, era com o professor também. Então, entramos eu para me reportar aos alunos e a supervisora para se reportar ao professor. Então, aí quando acontece um caso de indisciplina, a gente sabe lá que na LDB diz que o aluno tem o direito de assistir a aula, é um direito que não pode ser tirado dele, e ele tem esse direito de assistir a aula, e ele vai assistir a aula, né? Mas acontece às vezes que alguns alunos simplesmente detonam a aula do professor, e não tem condições nenhuma de o aluno continuar em sala de aula, porque por algum motivo esse aluno, sei lá, está exaltado demais e não está conseguindo deixar a aula progredir. Então, eu sempre oriento os professores o seguinte: se esse aluno tem um aluno, 2 alunos, 3 alunos que estão tumultuando a sala de aula, eles não podem perder o seu direito de assistir a aula, mas também não podem tirar o direito dos outros de assistir a aula. E isso acontece também. Assim como aparecem pais na escola reclamando que o seu filho não está conseguindo assistir a aula por conta disso, ou daquilo, ou de um problema, ou de outro, também tem aqueles pais que vêm na escola mesmo sabendo que o seu filho incomoda e dizem que não, meu filho tem o direito de assistir a aula e ele vai assistir, ele não vai ficar fora da sala de aula. Então, o que eu falo para os professores sempre, em caso de necessidade, mas só de necessidade mesmo, o professor retirar o aluno de sala de aula e encaminhar para a orientação. Mas, como eu disse, quando encaminhar, vai ter que registrar o que aconteceu ali no diário dele, encaminhar para a orientação, relatar tudo o que aconteceu, tá? Esse aluno vai ficar lá na orientação, mas o professor vai ter que providenciar o material para esse aluno ficar trabalhando. Assim, ele não vai perder o direito de estar estudando, ele vai perder, sim, a explicação do professor, mas porque ele estava tumultuando a aula, tirando o direito de outros alunos também de estudarem. Então, ele vai trabalhar lá na orientação o material, vai trabalhar o conteúdo, o mesmo conteúdo que os alunos estão trabalhando em sala de aula, mas vai trabalhar fora do ambiente da sala de aula, lá na orientação, naquele momento, até que a gente consiga, por exemplo, contato com a família, porque a gente sabe que, às vezes, o contato demora, né? A gente liga para a família, não consegue, aí às vezes tem que ligar para um vizinho, às vezes tem, sei lá, 5, 6 telefones, e a gente tem que ir ali, seguindo a listagem e ligando para todos os telefones, e se não consegue falar com ninguém, então a gente se comunica aí por bilhete, coisa assim, mas o aluno, então, ele permanece na orientação trabalhando, enquanto a gente não consegue encontrar esse pai. Então, assim, são coisas que eu pontuo bastante, situações que eu pontuo bastante na escola, para que a gente possa ter um ano assim mais tranquilo. Sempre acontece alguma coisa na escola mesmo, pontuando tudo mesmo, o professor trabalhando direitinho, mesmo fazendo seus registros, mas sempre acontece alguma coisa. Então, a gente sempre tem que ficar atento com isso, tá? E, assim, a orientação é um parceiro na escola do professor. Ela não é uma função separada do professor. Não, ela trabalha bem junto com o professor. E assim como o supervisor vai assistir a aula do professor para ver como é que está acontecendo essa aula, o orientador também vai assistir a aula do professor às vezes para saber como é que os alunos estão se comportando lá dentro da sala de aula naquela aula. Saber se o problema de as notas estarem baixas do aluno, por exemplo, é porque ele conversa muito, ele se distrai, ou ele faz gracinha na sala, ou ele fica com fone de ouvido, escutando música, não escuta o que o professor fala. O orientador precisa ter isso. E depois que ele faz essa observação, aí então faz os seus registros, seus relatórios e o que for necessário. Então, em seguida aí eu coloquei
no último slides aí as referências, né? Um referencial que eu utilizo muito é esse de orientação educacional na prática, que ali tem tudo que o profissional precisa de técnico, está tudo ali. Esse livro aí é muito importante para o orientador, vamos colocar assim, que é o livro-chave para a orientação, porque ali ele tem uma orientação para o orientador de todo o seu trabalho técnico que ele precisa fazer. Inclusive, lá tem as atribuições do orientador, também tem lá o código de éticas e tem todo o aparato que o orientador precisa aí para o seu trabalho. Tá? Era isso, Carlos. Acho que eu falei demais, não me estendi. Obrigado, Cirlei. Obrigado por enquanto. Depois vamos ver, de repente, surgem algumas questões. Eu, por exemplo, tenho algo a perguntar, mas depois, tá? Tá, estamos à disposição. Tá. Vou passar a palavra para a Misley. Boa noite. Então, vou procurar ser breve, tá, Carlos, para a gente otimizar bastante o nosso tempo. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Misley, sou pedagoga. Minha habilitação é em séries iniciais e educação infantil. Minha especialização é na área da arte e educação e psicopedagogia. Há 15 anos eu estou como coordenadora escolar. Meu concurso público no Estado, ele é de assistente técnica pedagógica, né? E por conta que na escola tem essa necessidade de haver um coordenador pedagógico, né, que faça todo esse trabalho com os professores, então eu estou, né, designada nessa função de coordenadora pedagógica. Eu, há 15 anos, trabalhei numa unidade escolar também do Estado, e eu trabalhava como coordenadora pedagógica, mais voltada para séries iniciais. E fazem 5 anos que eu estou dedicando todo o meu trabalho de coordenadora daí para ensino médio e curso técnico magistério. Eu trabalho na Escola Maria Rita Flor, aqui em Bombinhas. Nessa escola eu estou desde 2016. E hoje a minha função é voltada para o novo ensino médio. Sou coordenadora do novo ensino médio e coordenadora do curso magistério. Então, para explicar um pouquinho assim, o que eu faço? Quais são as minhas atribuições dentro da escola, né? Que demandas eu tenho dentro desse trabalho como coordenadora pedagógica? Então, dentro da escola, eu sou responsável pela formação e serviço dos professores. Então, é de minha responsabilidade organizar as formações de início de ano, organizar aquelas formações que acontecem em julho, né? Como é que são organizadas essas formações? Com base na demanda, né? Como que acontecem essas demandas? Através do acompanhamento das práticas dos professores. Eu trabalho com professores de ensino médio, então faço acompanhamento das aulas, faço devolutiva dessas aulas, acompanho os planejamentos dos professores, acompanho os planejamentos de área, acompanho a formação e serviço deles. Então, com esses acompanhamentos, eu tenho esse subsídio para montar as formações em serviço que acontecem, né, na nossa escola, em determinados cursos semanalmente, em outros, nesses momentos que são preconizados para toda a escola. Também trabalho no acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos alunos. Então, o que seria isso? Eu também faço o trabalho de orientadora, que na minha escola não tem um orientador escolar, né? Então, assim, eu assumo a parte de coordenadora, faço todo o trabalho de acompanhamento desses professores, de ler planejamento, de acompanhar as observações de sala de aula, e, paralelo a isso, eu também faço a orientação escolar desses alunos. Então, cada vez que eu vou para a sala de aula, eu já tenho evidência se esse aluno que apresenta baixo rendimento, ele tem problema de indisciplina, né, como a Cirlei já comentou, se ele talvez é um aluno que tem pouca participação, pouco engajamento na aula, é um adolescente que dorme, é um adolescente que fica o tempo inteiro mexendo no celular, né?
quando eu faço essas observações, além de observar a prática do professor, eu já observo o desempenho do aluno nessas aulas. Se eu observo, né, nessas observações, que esse aluno, ele apresentou algum tipo de situação que impeça esse desenvolvimento dele, posterior à minha observação, eu já chamo ele para uma conversa. Né? Lembrando que eu estou trabalhando com jovens, então ele já tem toda uma autonomia para ser chamado na minha sala, nós temos uma conversa, né? Essa conversa é pautada num diálogo, né? Problematizando com ele o tempo inteiro essas questões, convidando a ele para também ser protagonista dessa aprendizagem. Então, nesse meu trabalho de monitoramento das aprendizagens, ele acontece paralelo a esse acompanhamento do planejamento do professor. Um outro ponto que também é da minha atribuição é uma gestão integrada desse currículo. Então, eu preciso conhecer qual é o currículo dessa minha escola, o que essa minha escola tem enquanto filosofia, como que esse currículo ele pode ser integrado, né? Como que ele faz o alinhamento entre os documentos norteadores com a prática da sala de aula. Então, eu preciso fazer esse acompanhamento, essa gestão desses planejamentos. Para essa gestão integrada, eu preciso acompanhar as reuniões, estar atento ao que os professores estão desenvolvendo enquanto estratégia metodológica, enquanto instrumento de avaliação. E eu também conduzo os planejamentos, os momentos de planejamento coletivo da minha escola, né? Porque eu trabalho numa escola de tempo integral, então os professores têm no seu currículo um tempo destinado para planejamento por área de conhecimento e um tempo destinado a planejamento integrado, que é todas as áreas estão reunidas para alinhamento de práticas, né, para formação em serviço propriamente dito, para discussão de estratégias metodológicas. E o último ponto do meu trabalho é a liderança pedagógica, né, que eu trabalho com esses acompanhamentos, com esse monitoramento, é de minha responsabilidade cuidar desse engajamento dos professores nas atividades, né, estar atenta se os professores estão trabalhando com as mesmas metodologias que a escola instituiu, se trabalham, né, com um conjunto de competências e desenvolvimento dessas habilidades, se os planejamentos deles preconizam, né, essa demanda que já está estabelecida no projeto político-pedagógico da escola. Então, esse é o trabalho que o coordenador pedagógico faz dentro da unidade escolar. Especificamente na minha escola, como eu já mencionei, nós trabalhamos com o novo ensino médio e com o EMIT, que é o ensino médio integral. Então, além disso, eu acompanho os planejamentos por área também. Semanalmente, as áreas estão reunidas, com 2 aulas semanais, e eu acompanho esse planejamento, né? Para quê? Para que no planejamento integrado, onde estão todas as áreas, eu possa contribuir com essa integração curricular entre áreas, tá? Então, em suma, o trabalho que eu faço dentro da escola, né, se resume nesses pontos. Sou responsável pela formação em serviço, acompanho as práticas dos professores, eu acompanho os resultados de aprendizagem desses alunos, eu trabalho com a gestão integrada desse currículo e sou responsável pela liderança pedagógica. Então, esse é o que eu desenvolvo enquanto coordenadora na minha unidade escolar. Certo, Carlos? Obrigado, Bisley. Depois vem as perguntas, então, tá? Vou passar, então, a palavra para a Gert. Então, escuta sim, Carlos? Sim, tá bom o áudio. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, para eles terem uma ideia da minha trajetória. Eu nasci numa região de terra de alemão, e eu aprendi a falar o português, minha primeira palavra em português foi quando entrei no 1º ano do ensino fundamental. Então, dali que vem essa minha pronúncia alemoada, né? Me formei em pedagogia na Unijuí do Rio Grande do Sul, e lá a pedagogia já era 2 anos de pedagogia pura, e depois se optava por uma área, e eu optei pela supervisão. Mas eu trabalhei, fiz o concurso no Estado, eu trabalhei como professora de alfabetização por 30 anos.
Quando me aposentei no Estado, fiquei um ano em casa e não estava satisfeita. E fui procurar para trabalhar no município de Itajaí como especialista na minha área, supervisão. Trabalhei como contratada 2 anos e fiz o concurso e fui parar no Martinho Gervasi, com especialização em metodologia do ensino do primeiro grau e ainda uma especialização em supervisão. Na escola do Martinho Gervasi, é do pré-escolar ao 9º ano. Trabalhei muitos anos sozinha como supervisora e mais tarde veio uma outra supervisão, porque eu só tinha 20 horas. O que é ser supervisão? O que a supervisora faz na escola? Em primeiro lugar, ela insere o professor naquela escola, recebe o professor. Quando ele chega na escola, eu, como supervisora, apresento a escola para ele. O espaço físico, sala de aula, sala de informática, banheiro, situo ele. Porque o professor, hoje, ele se sente muito caindo de paraquedas numa escola. Então, eu amparo, eu, como supervisora, eu preciso dar um aconchego àquele professor. Apresento o plano político-pedagógico e assim nós vamos trabalhando dentro dessa linha do PPP da escola. Muitas vezes o professor vem de outras escolas, ou a maioria das vezes quando ele vem para aquela escola novo, ele traz muitas ideias para trabalhar, mas eu preciso convencê-lo de que naquela escola o que rege é o PPP daquela escola. Então nós temos um projeto político-pedagógico a seguir. O que a gente faz enquanto supervisora? Trabalho o planejamento. Professor sem planejamento não tem como dar aula, ele enrola. Então, eu sempre digo para o professor, você precisa ter o planejamento. Sem planejamento, não vai ter aula. Então, enquanto que não há o planejamento, você fica aqui comigo, alguém assume a turma e nós vamos planejar. Ele sai de um curso à distância, um curso que lhe falta muito, um curso curto. Muitas vezes o planejamento ele traz de um jeito que a escola trabalha em outra linha. O município de Itajaí, ele é muito parceiro, mas em contrapartida ele tem as suas exigências. Então não tem, eu faço o planejamento do meu jeito. Não, nós temos um roteiro de planejamento e vamos nos adequar nisso. E essa é a minha função como supervisora, ensinar o professor, ajudá-lo a conseguir fazer esse planejamento para ele ter resultado, né? Ajudo ele a fazer a formação continuada que ele precisa fazer. Ensino ele a preencher diários. Exijo dele que o diário seja preenchido. A não deixar para a última hora. Eu sou um auxiliador da prática do professor. Eu auxilio o professor, eu tenho que ampará-lo, a ele se sentir bem. Em contrapartida, como supervisor, trabalha com orientação, com administração, com direção. E no município de Itajaí, uma vez na semana, existe a reunião administrativa. A direção com os especialistas sentam e fazem um planejamento semanal. É fácil trabalhar no município de Itajaí, porque existe uma organização que vem da Secretaria da Educação do município, que tem a secretária de Educação, e ela tem diretorias. E essas diretorias ainda têm uma supervisora disponível e responsável por um número de escolas. E ela também vem para a escola e faz reuniões. Então, a supervisão do município de Itajaí não é sozinha, ela segue caminhando com um grupo. Então, é super... Eu acredito que seja fácil um formando de pedagogia do teu curso, Carlos, entrar na supervisão do município de Itajaí, porque ele vai se situar, porque ele não vai caminhar sozinho, ele é amparado, ele é um grupo, é um coletivo, ele não vai fazer coisas, o que ele quer fazer sozinho, ele é direcionado, vamos dizer assim. Claro, aí vem a tua conduta como pessoa, que você precisa ler muito, você precisa
aprender a ser a supervisão, o que ela faz? As atribuições vêm numa lista de leis, já tem a tua atribuição, e você está amparado com isso. Muitas vezes o professor chega numa escola e não, ele acha que ele vai dar aula, aqueles 48, 50 minutos, e só. Mas não é só isso. O professor, ele precisa elaborar planejamento, ele precisa elaborar provas, recuperação paralela, preencher relatório da orientação sobre um aluno. Não é só levar o aluno para a orientação e aí a orientadora que se vira com ele precisa saber por que ele trouxe esse aluno para a orientação. E a supervisão precisa ser parceira dessa orientadora, para que essa engrenagem escola funcione. Uma outra responsabilidade e atribuição da supervisão é, como é que eu vou dizer, é junto com o professor, junto com a direção, mas a supervisão em si, ela prima pelo resultado da escola, pelo IDEB, que é a avaliação nacional da escola. Então, precisa estar dentro do que acontece no MEC, repassar aos professores. A supervisão também é responsável por organizar conselhos de classe. Como é que se organiza um conselho de classe? O que a gente vai discutir no conselho de classe, junto com a orientação? Meio-dia, conselho de classe, como é que vamos analisar essa avaliação dos alunos, o resultado dessa avaliação, o que houve de aprendizagem, os avanços, os projetos que nós vamos desenvolver na escola, a supervisão é a cabeça desses projetos, ela que orienta, ela que faz o professor se motivar para fazer projetos. A formação continuada, como a colega anterior já falou, a formação continuada também exige do supervisor uma organização de projetos. Então, tudo isso faz a parte do supervisor. Você me disse assim, qual foi assim a conquista por minha parte como supervisora. Como eu tinha experiência de professora, penso que foi mais fácil ser supervisor, porque eu sempre me colocava como professor, porque não é fácil estar em sala de aula. Hoje, muito mais difícil do que 30 anos atrás, porque tu tem concorrente da internet, da mídia, disso, daquilo, fone de ouvido, jogos, e o professor tem o quê? Um data show, um quadro, um canetão ou giz. E ele precisa manter a atenção daqueles alunos. Então, o professor precisa ser auxiliado, e muito. Então, como professor, como supervisora, a minha conquista, que eu vejo, assim, o meu desafio foi ser parceira do professor. Enquanto os professores, eles dizem, você foi parceira, de ajudá-lo, de estar ali quando ele precisa um livro, um instrumento, não tem data show, mas eu preparei minha aula com o data show, mas hoje não tem, vamos dar um jeito. E eu sempre fui desse jeito, de auxiliá-lo, de resolver, de acolhê-lo. E o supervisor não pode ser só supervisor, supervisionar, avaliar, de apontar os erros. E sim, eu aponto os erros, mas ajudo na solução. Como nós podemos solucionar isso? Vamos procurar soluções. E o maior desafio enquanto supervisora é o professor que vem ser professor como bico. Não de profissão, não como profissão professor. Não digo que ele tem que ter a profissão assim de ter um sacerdócio, e sim, professor é ter uma profissão assim como o médico, o dentista, o advogado, mas tem muito hoje em dia na sociedade que ser professor é dinheiro fácil, é um salarinho fácil lá na frente. E você só precisa entreter os alunos, e não é isso. Eu acho que esse é o maior desafio enquanto supervisão,
de fazer o professor entender que aquilo é uma profissão, que ele está recebendo para adquirir aprendizagem com os alunos, de construir conhecimento, que não é enrolação, que ele precisa estar ali para fazer construir o conhecimento do aluno. Então, esse é o maior desafio. E também em mostrar para ele que a exigência dentro do magistério precisa acontecer. Eu, como supervisora, sempre fui muito exigente, com horário, pontualidade, né? De ocupar a aula toda, de não largar o aluno antes, de não botar mochila já quando falta 20 minutos para terminar a aula, mochila nas costas. O supervisor tem que estar atento a isso. O professor precisa trabalhar todo o tempo na sala de aula, não matar tempo. Então, esse foi o maior desafio para mim, de convencer o professor, de fazer ele ver que ele está ali como profissional da educação. Então, sem dúvida alguma, eu penso hoje que eu ter sido professora antes de supervisora foi um ganho. Porque o supervisor, quando ele não tem a prática de professor, eu acredito que é mais difícil para ele se fazer entender e ele se fazer acreditar no trabalho que ele faz. Mas, sem dúvida, foi muito bom. Seria isso, Carlos. Gert, muito obrigado. E antes de fazer alguns questionamentos, tá, que para as meninas também agora ficarem à vontade para poder questionar, certo, meninas? Só para colocar, né? Eu também sou formado em pedagogia, né? Sou coordenador do curso de pedagogia. Também sou professor. Comecei trabalhando como professor. Trabalhei com ensino fundamental nos anos finais, trabalhando com ensino médio, trabalho atualmente no ensino superior, sempre como professor, e atuo também como especialista, né? Comecei como orientador educacional, trabalhando como orientador educacional, isso há 26 anos, e recentemente também como coordenador pedagógico, na mesma função que a Misley, e que a Cirlei agora trabalhando também como escola de ensino médio, novo ensino médio, e também do EMIT, Escola de Tempo Integral. E isso que a Gert falou agora, a respeito de ter essa experiência da sala de aula, do professor, esse conjunto de experiências acabam ajudando bastante até a ter essas visões diferentes para poder fazer esse trabalho. Então, tudo isso que vocês falaram, acompanhando, consigo perceber um pouco daquilo que eu sempre fiz em todos esses anos, né? que na realidade somado dá mais do que 26, dá um pouco mais. Se tudo correr bem, estou me aposentando em meados do ano que vem. Pelo menos de uma parte do meu trabalho. Mas tudo isso é muito gratificante. Mas eu queria voltar já diretamente para... Não sei se a Gert caiu, mas voltar diretamente para... Gert, alguém já te questionou o seguinte, que... Oi, eu vi que alguém perguntou. É que eu não estou vendo aqui... Oi, boa noite, é a Heloísa. Oi, Heloísa. Quer perguntar, Heloísa? Oi. Então, eu queria saber, assim, o que te levou, assim, a sair da profissão, mais ou menos, né? Porque, querendo ou não, supervisora tem que ser professora, tem que ser tudo um pouco, assim, né? O que te levou a ser uma supervisora, né? O que te instigou nessa caminhada aí? Quando eu me aposentei como professora, eu fiquei um ano em casa e eu senti a necessidade de voltar a trabalhar. Então, eu me inscrevi para ser professora de novo e fui chamada na Gered, na época, para ser professora. E foi na sinaleira da Univale que eu disse não para ela e disse, não, eu não quero mais ser professora, eu vou trabalhar uma outra coisa. E eu vi o edital de supervisão. E eu me inscrevi e eu passei super bem. Passei em terceiro lugar e aí eu fui para a escolha de vagas e fui para a escola Alberto Werner. E quando eu cheguei lá, tinha dado a enchente, a escola estava destruída.
e eu disse, eu sou a nova supervisora. E o que me levou a trabalhar como supervisora? Quando eu fiz o curso de pedagogia, a gente brincava que a gente queria ter uma sala com uma mesa, com tampão de vidro, com quadros, e eu achei, na minha humilde concepção de supervisora, que eu ia sentar numa sala de supervisão e atender professor. E logo no início, eu vi que isso não era nada disso, que o professor precisa de ajuda dentro da sala de aula. E isso me cativou, e eu gostei muito. Então, o que me levou foi que eu não queria mais ser professora depois de 30 anos, eu queria fazer outra coisa. E a única coisa que eu sabia fazer, que eu tinha formação, era de supervisora. E eu me inscrevi no município e logo fui chamada, fiz o concurso ali e já caí numa escola. E por isso que fui para lá. Gert, eu ia te perguntar o seguinte, alguma vez já foste questionada da seguinte maneira, até pode servir também depois para a Misley falar, bom, supervisor tem que saber todos os conteúdos de todos os componentes, de todas as áreas? Não. É uma pergunta que muitas vezes acontece. O que acontece? Vamos dizer, o professor de matemática. Ele vai fazer um planejamento e como é que eu sei que aquele planejamento tá dentro da área dele? Porque eu tenho a matriz de habilidades, né? O plano de curso, e eu sigo aquilo lá. Então, eu não preciso conhecer o conteúdo, eu preciso saber estratégias de conteúdo. Tem livros, eu preciso me inserir até inglês. Inglês, eu não sei falar inglês, mas eu acompanho o planejamento de inglês paralelo a isso, tem a matriz de habilidades e tem o plano anual. Então, segue ali por bimestre. O professor, eu preciso fazer esse paralelo. No planejamento dele, atinge esse plano, o plano de curso, o plano anual. Então, eu não preciso saber os conteúdos, não. Claro que alguns conteúdos o supervisor domina mais que outros, mas ciências, história, geografia, então é difícil. Mas o que eu avalio no professor não é o domínio do conteúdo dele com os alunos, se o conteúdo está correto ou não, e sim a metodologia, se há aprendizagem, quais os trabalhos que ele faz, o jeito que ele dá aula, se a motivação dos alunos faz aprender esse conteúdo. E muitas vezes eu, como supervisora, aprendo com o professor. Quando eu vou para uma sala de aula, acompanho uma aula, eu aprendo. Então, eu não preciso saber todos os conteúdos, não. Nem tem como. Ô, Misley, é complicado ir para a sala de aula acompanhar professor? Como é que ele se sente? Eu vou falar um pouquinho dessa experiência, né? Porque a observação de sala de aula, eu também já fui professora, né? Eu fui professora de séries iniciais e professora de educação infantil, né? Tive uma experiência como gestora escolar no Centro de Educação Infantil. Então, eu também me coloco, sou empática, né? Com esse professor, porque eu vim da sala de aula, eu sei os desafios que a gente tem numa sala de aula. E trabalhar com essa questão de observação de sala de aula, ela sempre veio com um paradigma de que a observação é uma espécie de fiscalização. Né? E para a gente desconstruir algo que já foi, né, histórico, é um pouco difícil. Na minha escola, que eu trabalho, essa prática ela já acontecia, já tinha-se esse movimento de ir para a sala de aula. Porém, não existia uma finalidade para essas idas na sala de aula. Né? Então, assim, com a implementação do novo ensino médio e do próprio INIT, e através de formações, a gente foi aprendendo algumas estratégias de como você faz essa observação de sala de aula. Então, a observação, eu, por exemplo, né, com base em alguns estudos e informações, eu sempre começo a trabalhar uma observação de sala de aula com aquele professor que é mais aberto a essa prática. Então, no universo lá de 20 professores do curso que eu trabalho, sempre tem uns que estão mais abertos, mais receptivos, né?
Por quê? Porque além de fazer a observação de sala de aula, eu faço a devolutiva dessa aula. Então, previamente, eu já agendo com esse professor como que vai ser essa observação de sala de aula. Previamente, eu já discuto com ele o que eu vou observar nessa aula. Né? E, previamente, eu já deixo agendado o nosso momento de devolutiva. Então, o que eu observo nessa aula? Eu observo se essa aula tem um início, meio e fim, se o professor gerencia esse tempo com o aluno de maneira adequada, se ele utiliza de metodologias ativas, né? Se as aulas dele são aulas dinâmicas que promovam o protagonismo juvenil desse aluno, se o aluno pode participar dessa aula, né? Se o aluno participa da construção desse conhecimento. Então, vamos pensar numa observação em que só o professor fala. Então, há protagonismo nessa aula, há só do professor, né? O aluno tem voz nessa aula, o aluno pode contribuir com essa aula, há aprendizagem colaborativa nesse espaço. Então, se eu tenho esses tipos de evidência, minha devolutiva para esse professor vai ser nesses pontos, né? Para quê? Para fortalecer a prática dele, para que novas aulas possam ser mudadas e melhoradas. Com essa observação de sala de aula, eu também faço as formações em serviço. Então, se eu percebo em uma semana que eu observo aí 2, 3 professores que eles não fazem uso de metodologia, que a aula não tem início, meio e fim, né? Que o professor não está preparado para trabalhar com essa abertura com o jovem, né? Não tem protagonismo juvenil, não tem aprendizagem colaborativa, nas nossas formações e serviço, eu preparo essa temática para a gente discutir. Por quê? Porque a gente consegue mudar paradigmas com formação em serviço, né? Trazendo o professor também para o centro dessa discussão, problematizando com esse professor, né? Não algo que venha de cima para baixo. Então, no meu caso, como coordenadora, uma competência que eu trabalho muito em mim, um exercício diário, é a empatia, de eu sempre me colocar na condição desse professor, né? Então, uma devolutiva, como diz Paulo Freire, com muita amorosidade, né, para também não deixar esse professor desmotivado, talvez, ou achando que a gente só vê defeito nessa aula. Então, eu organizo uma devolutiva, sempre trazendo primeiro os pontos positivos dessa aula, o que foi interessante, o que favoreceu naquela aula, e depois eu começo problematizando com eles aqueles pontos negativos. Mas a observação de sala é um desafio diário, né? Para que a gente, com essa prática, possamos construir uma educação diferente, não que o professor se sinta pressionado ou achando que estou lá para fiscalizar o trabalho dele, de maneira alguma, né? Então, essa uma caminhada de 4 anos, a gente já tem desconstruído essa ideia da observação como algo fiscalizador. Tá, obrigado, Cirlei. Cirlei, na tua fala, tu comentaste a respeito de questões éticas no serviço de orientação educacional, da questão do sigilo, né? Eu entendo bastante isso. Eu vou colocar uma dada situação até para saber, verificar como é que é uma saída, como é que se comporta o orientador numa situação como essa. Aí tu tens aquela aluna, que pode ser uma aluna dos anos finais do ensino fundamental, pode ser uma aluna de nível médio, só que essa aluna, né, ela é menor de idade, tem 15, 16 anos, mas ela já está, agora ela está morando com o companheiro dela, ela saiu de casa, não está mais com o pai, não está mais com a mãe, e aí ela quer justificar uma falta, quem vai justificar a falta na escola é esse companheiro. Mas ela é menor de idade. Como é que nós agimos no caso da orientação educacional num caso desse? Então, Carlos, primeiro você não disse que ia ter prova, né? Tinha que ter avisado que ia ter prova, eu tinha me preparado, né? Mas assim, ó, mesmo que a aluna esteja casada, né? Apesar de ela ter a sua responsabilidade agora por estar casada, mas as famílias acreditam que, mesmo sendo menor de idade, ela resolveu casar, ela vai cuidar da vida dela. Não é bem assim. Eu chamo a família, sim, para a responsabilidade, tá? Eu chamo a família na escola, eu converso com a família. Primeiro converso com a aluna, claro, dizer que a responsabilidade dela, já que ela se sente tão responsável para casar, está no ensino médio, né, quer constituir uma família que precisa ter muita responsabilidade para isso,
então que ela precisa assumir essa questão também escolar. Mas se percebendo que ela não está assumindo, eu tenho que chamar alguém que assuma essa responsabilidade. E essa pessoa, é claro que é o pai, a mãe, né? Porque o marido é assim, hoje é marido, daqui a pouco pode não ser mais. Então eu não vou pedir para ele vir responder pela menina. Eu vou chamar a mãe, porque mãe vai ser sempre mãe daquela menina, o pai vai ser sempre o pai. Então eu chamo ele sim na escola, tá? Para poder conversar, para a gente encontrar aí uma forma de trazer essa menina para retornar para o seu ritmo de escola, porque às vezes elas pensam que casar resolve tudo. E o casamento não é para resolver a vida de ninguém. Casamento é uma comunhão que tu faz com uma outra pessoa, tu quer compartilhar a vida com uma outra pessoa. Não, e esse compartilhamento não vai resolver a tua vida, quem vai resolver a tua vida é você mesmo. Né? Então a gente tenta aí trazer umas ideias diferentes aí para a mãe, para a filha, para que elas compreendam que existem outras visões da vida que não só aquela ali que elas estão acostumadas a ver. Mas eu chamo sim a família para responsabilidade, viu, Carlos? E o assunto também gera uma outra discussão interessante para ser feito no âmbito da orientação, né? Para estar falando com essas alunas, por exemplo, bom, esse seu companheiro, ele não é seu responsável legal, né? Essa questão do machista também, tipo, então agora eu saí de casa, eu tenho um companheiro, então ele é meu responsável legal, é como se ele fosse o, tipo, meu tutor, meu dono, o quem manda, então ele vem agora justificar minhas faltas. Até que toquei no assunto porque eu passei por inúmeras situações como essa e ficava conversando para fazer com que as meninas entendessem essa situação e até mesmo de chegar ao próprio companheiro na escola. Eu vim justificar a falta da fulana. Eu perguntar, tá, você é quem? Eu sou o namorado dela, eu sou o marido dela. Assim, mas eu vou lá e pego ele, não, mas ela é menor de idade e tal. Assim, desculpa, ter que conversar de forma elegante e tal, e deixar de tal. Infelizmente, aí colocar de acordo com normas da escola, de acordo com procedimentos, tal, eu não vou poder justificar, vou ter que entrar em contato com a família, né? Fazer todo esse jogo de cintura, mas são situações, né? Que eu resolvi colocar essa situação para as meninas ouvirem, que são coisas de um cotidiano de escola que acontece e que faz parte da ética e assim, às vezes parece ser tão simples, alguém pode pensar assim, tá, pá, mas custa pegar e justificar, ou o cara mora com ela não mora mais com o pai e com a mãe, tem que... algumas pessoas diziam para mim assim, tá embaçando, isso tá embaçando a vida da menina, mas é uma questão que a escola ela tem que agir dentro daquilo que é legal, né? É a questão da legalidade, aquilo que é o certo, tem que ter a ética, os princípios, e nós precisamos nos pautar exatamente por essas questões, certo? É verdade, Carlos. Inclusive, este ano eu fui procurada por uma menina, não foi este ano, foi em outro ano, uma menina que realmente achou, sabe, com essa visão aí de que, não, o casamento vai resolver minha vida, e resolveu se juntar com o moço lá, e com o tempo ela foi percebendo que esse moço que ela achou que ia resolver a vida dela, começou a ter umas atitudes agressivas com a menina, assim, não de chegar às vias de fato, mas sabe, porque as pessoas às vezes acham que a agressão é só física, e não é, às vezes é psicológica, e geralmente começa com agressão psicológica e vai se intensificando quando não conseguem o que o agressor, quando não consegue o que quer psicologicamente, aí então ele acaba partindo para o físico, né? Então ela me procurou, chorou muito, e disse, tá acontecendo isso, eu disse, mas não tem ninguém aqui para te dar um apoio? Ela disse, eu tenho a minha mãe, mas a minha mãe se casou agora com uma pessoa, ela não me quer lá na casa dela, eu não posso ir para a casa da mãe, eu não posso sair da casa do meu marido, do meu companheiro, porque eu não tenho para onde ir. Aí eu liguei para uma instituição, né, e perguntei, olha, tem uma aluna assim, e ela está precisando de ajuda e tal, e a instituição disse, orientou para que ela fizesse um boletim de ocorrência.
Aí eu disse, tá, ela vai fazer esse boletim de ocorrência, mas o que vocês vão fazer por ela agora? Eu disse, porque ela não pode ir lá fazer um boletim de ocorrência e voltar para casa, né? Certamente a hora que o companheiro dela for intimado aí, vai dar problema, e o problema não vai ser pequeno, ela não pode voltar para lá. Daí a instituição diz para mim, olha, infelizmente os trâmites são esses. Eu disse, então tá, muito bem, obrigada, desliguei o telefone e disse para a menina, olha, se tu quiser fazer boletim de ocorrência, tu vai ter que primeiro arranjar um lugar para ficar, porque essa instituição só vai te ajudar depois que tu fizer o boletim de ocorrência, mas ainda assim não é imediatamente, então tu ainda vai depender de alguém até que essa instituição possa te ajudar. Então, assim, foi bem complicado, eu até fiquei nesse momento de pandemia, eu até lembrei lá da menina daquela época, eu disse, nossa, como será que está vivendo essa menina, né? Se tinha esse problema antes, agora com a pandemia, estão mais junto, né? Também não sei se a menina ainda está como menina ou não, mas a gente acaba, o orientador acaba se preocupando com isso, sabe? Mas a gente se preocupa, ou melhor, eu me preocupo, porque uma das minhas atribuições, e muita gente não sabe, é o acompanhamento pós-escolar do aluno, né? Não é porque ele, por exemplo, no ensino fundamental, eu acompanhei esse aluno, ele foi para o ensino médio, então ele não é mais responsabilidade minha, não. O acompanhamento pós-escolar faz parte da orientação. Se aquele aluno estiver no ensino médio e ele procurar a minha ajuda, segundo as minhas atribuições, eu preciso oferecer essa ajuda para esse aluno, sabe? Então, o acompanhamento pós-escolar é parte das atribuições do orientador também. Aí, uma menina, alguém fez uma pergunta, posso já aproveitar e responder? Pode. Então, a Lolo, ela, desculpem, ela perguntou que métodos eu utilizo na questão da indisciplina dos alunos. Bom, primeiro, eu tenho que procurar saber o que está causando essa indisciplina, né? Como eu disse, assim como o professor faz a observação das aulas do professor, eu tenho que ir lá na sala de aula também, é o meu papel, fazer uma observação de como é que é o comportamento desse aluno frente às aulas que estão sendo oferecidas, né? Porque eu acredito que existem métodos e métodos. Tem professores que prendem a atenção do aluno só falando, mas tem professor que só falando deixam a turma agitada, dispersa, e a partir daí eles começam a fazer coisas que não deveriam estar fazendo dentro da sala de aula. Mas, para mim poder agir pontualmente em cima de um problema de indisciplina, eu tenho que observar e saber quais são esses problemas que estão ao meu, através da observação, o que está ao meu alcance, o que eu posso conhecer a partir daí, para saber o que pode estar causando essa indisciplina. Se for como o aluno, porque pode acontecer, somos seres humanos, às vezes temos um problema fora e acabamos levando esse problema para dentro da escola. A gente, às vezes acontece isso, a gente tem que se policiar de vez em quando, não, esse problema está lá, eu preciso resolver depois, aqui dentro eu não vou resolver, aqui eu tenho que fazer meu trabalho. Então, os alunos também são assim. E como eles ainda, todos nós estamos sempre nos desenvolvendo, a gente não termina de se desenvolver nunca, mas o aluno está numa fase, assim, de maior atenção, o jovem, a criança, o jovem, de maior atenção nesse desenvolvimento. Então, a gente precisa saber aí qual é o motivo, por exemplo, se for uma agitação, de repente ele chegou na escola irritado, ele está falando coisa que não devia, fazendo coisa que não devia, a gente vai fazer uma investigação aí, e chamando até a família para saber o que está acontecendo, de repente, fora da escola, que pode estar interferindo no comportamento dele ali na escola. Mas, a princípio, para poder já dar uma introdução nesse trabalho de disciplina, na reunião, a primeira reunião de pais do ano, eu me reporto às famílias dizendo o seguinte, que assim como a escola complementa esse trabalho educacional, aquela primeira educação assim que os pais dão para os seus filhos, e depois eles vão para a escola e subentende-se assim que eles estão preparados para respeitar os colegas, preparados para respeitar a professora, mas às vezes a gente encontra situações que não acontecem isso por algum motivo. Então,
A mesma coisa, as famílias também têm que complementar o trabalho da escola, e a gente precisa que as famílias venham na escola para a gente poder, às vezes, conversar sobre determinados assuntos. Mas, às vezes, as famílias chegam lá e dizem, mas meu filho não é assim em casa. Ok, tudo bem, em casa o teu filho é de um jeito, porque ele está com você, está com o pai, está com os irmãos, mas aqui na escola ele está com outras crianças da mesma idade. E aqui eles também querem estabelecer a sua autonomia, o seu respeito diante do seu grupo, né? Eles também querem fazer isso. Então, por conta do estabelecimento desse território, assim, vamos dizer, desse respeito que eles querem ter do grupo, eles acabam tendo algumas atitudes que não são favoráveis dentro da escola, né? E que prejudicam o bom andamento aí da aula, pode prejudicar outros colegas também, porque às vezes eles entram em atritos, as vias de fato. Então, tudo isso a gente chama as famílias para comunicar, para poder ver o que está acontecendo fora da escola, e se não for fora da escola, vamos ver se é aqui dentro da escola mesmo, e se não for nem na escola, nem em casa, aí pedir ajuda aí para os pais, para eles observarem melhor os seus filhos e ver o que está acontecendo. Porque às vezes está acontecendo algumas coisas com o filho, e às vezes pelo fato de pai trabalhar, a mãe trabalhar fora, às vezes ele fica com o vizinho, às vezes fica com o irmão mais velho, e aí acontece certas coisas, certas situações que o pai e a mãe não têm conhecimento. Então, se eles começarem a conversar mais com os filhos e começarem a observar melhor, às vezes a gente chega aí na raiz do problema. E aí a gente começa a trabalhar esse problema. Não quer dizer que eu tenho algum método especial ou algum método com uma varinha de condão que eu vou lá e vou resolver tudo. Não vou. Não é assim que funciona. É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo devagarinho, um pouquinho por dia, a gente vai observando, vai trabalhando, mas é uma questão que não é resolvida de uma hora para outra, não. Às vezes, o trabalho que a gente faz com o aluno, a gente não colhe esses louros, a gente não consegue enxergar o bem que fez para esse aluno com esse trabalho, porque esse trabalho vai aparecer mais lá na frente, e às vezes ele nem está, se é no fundamental, às vezes ele vai para o ensino médio e a gente não colhe o que plantou ali com aquele aluno, mas ele vai estar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor lá na frente, às vezes por conta de um trabalho que você fez anteriormente. Só que você não consegue mudar uma pessoa, e não é essa a função do orientador, mudar alguém. A gente quer orientá-lo para que ele perceba que existem outras formas de agir, não só aquela ali que ele está utilizando. Mas isso demora também, se para a gente já é difícil, né, concordar que existem outras visões e não só aquela ali que a gente conhece, para uma criança ou adolescente também, na mesma situação. Tá? É isso, Carlos. Isso é muito importante, né, Cirlei? Tu disseste que às vezes não se colhe o resultado, que o resultado pode aparecer não só no ensino médio, mas pode aparecer até muito mais adiante. Isso Porque até em mesmo. relação a isso que a Heloísa estava questionando, muitas práticas, a prática tradicional que se imagina do orientador, lá no início da tua fala, quando tu disseste, né, eu acho que estava até antes de nós começarmos a nossa roda de conversa, que tu falaste lá na escola que uma professora falou assim que fez o teu trabalho, né? Resolveu um problema de uma briga lá, deu uma bronca no aluno. Tipo, vamos resolver o problema da disciplina repreendendo as pessoas. A gente dá uma bronca, repreende, coloca de castigo, suspende 3 dias, manda para casa, né? Professor tira nota. Essas como é que é? Estratégias tradicionais e que historicamente aconteceram e que nunca resolveram nada e que não tem nada a ver com o papel do orientador, que é exatamente tudo isso que tu colocaste, ou seja, a gente vai investigar. Nós queremos resolver o problema da indisciplina e não punir o aluno porque ele é indisciplinado. Tudo bem, nós podemos tomar até alguma medida com ele para que dê um basta naquele momento, para poder tranquilizar. Mas não vamos ficar apenas nisso, nós vamos ter que tentar ajudá-los para que ele possa superar.
E é isso mesmo. E aí, como estão dizendo ali, alguém respondeu ali que acontece isso com o professor também, né? Às vezes não consegue um professor resolver, mas um outro professor consegue alcançar esse aluno. Eu já vi isso acontecendo, sabe? Então, assim, o aluno é um problema com o professor, mas é a solução com o outro, sabe? Então, assim, é uma questão, isso mesmo que estão falando, de empatia aí, não sei, uma energia diferente na hora de trabalhar e a criança se adapta melhor, né? Então, aliás, uma pessoa que tem 10 filhos não vai ter 10 filhos iguais, né? Então, da mesma maneira, o que o professor pode oferecer pode não atingir a todos, né, dentro da sala de aula, não vai atingir. Então, assim, sempre vai ter aquele aluno que não vai conseguir prosseguir com os métodos daquele professor ali. Mas, às vezes, pode ter lá na outra turminha do mesmo nível, que aquela professora, sim, aquela alcança aquele menino. Então, assim, ó, eu acho que, às vezes, uma boa solução pode ser essa também, sabe? Mas é isso, se mais alguém tiver outra pergunta, aí estamos à disposição. Meninas, se mais alguém quiser perguntar para a Misley, para a Gert, para a Cirlei, fiquem à vontade. Bom, parece que as meninas estão satisfeitas. A gente já tem 21 horas e 12 minutos. Eu vou, então, estar passando para vocês a palavra, até para que vocês possam estar fazendo as considerações finais de vocês, possam estar deixando algum recado, só complementar alguma fala daquilo que vocês queiram dizer, tá? Elas estão dizendo que estão satisfeitas, foram ótimas, tá? Também acho, concordo com a Dani. Podemos começar, então, pela Misley? Então, Carlos, agradeço a oportunidade, né, as tuas alunas aí pela escuta sensível, de estar nos ouvindo um pouquinho do nosso relato, das nossas experiências. Penso que uma tomada de decisão, fazer uma escolha profissional é sempre muito difícil, né? E é sempre bom a gente ouvir, né, a experiência de outros para poder nos inspirar. Então, eu espero que eu possa ter inspirado vocês, né, acerca do nosso trabalho, acerca do compromisso de um pedagogo, das nossas responsabilidades com as aprendizagens, tá? Obrigada mesmo, gratidão a todas vocês. Gert? O teu som está desligado, Gert. Eu fiquei pensando Sim. o que dizer para essas meninas, porque parece que são só meninas, para não desistir. Não desistam. Sigam. Nós precisamos de professoras, nós precisamos de supervisores, de orientadores, de TP, de técnicos nas escolas. A sociedade precisa de gente que estuda, que lê, que ajuda a produzir conhecimento. Não desistam, vale a pena. Vocês vão ver, depois que a gente se aposenta, eu fico pensando, eu ainda posso colaborar com algumas coisas, contribuir, e não sei se não vou fazer alguma coisa ainda. Então, quero dizer para elas, não desistam, e muito louvável esse tempo que vocês estão usando para ouvir umas experiências, outras mais, outras menos, melhores, piores, sempre são experiências, não desistam. E a você, Carlos, gratidão. Boa noite. Cirlei? Bem, o que eu gostaria de deixar de mensagem para as meninas é que nem sempre na profissão, por mais que a gente ame o que faça, como eu amo o que eu faço, que é a orientação, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, tá? Às vezes rola aí uns estresses, às vezes rola aí umas situações que a gente não gostaria de estar passando. Mas nós somos seres humanos, a gente não acerta o tempo todo também, né? A gente tem que chegar na escola pensando nisso, não podemos chegar na escola achando que somos heróis, nós vamos resolver a situação, nós vamos mudar a educação hoje, tá? A educação vai mudando sim, mas ela vai mudando de acordo com o que a sociedade necessita, a escola acompanha, a educação acompanha essas mudanças e também vai mudando
o seu currículo, o seu trabalho, e para entendermos também que o orientador é parceiro, apesar de não trabalhar diretamente com o professor, mas ele é parceiro. Ele é parceiro porque o professor trabalha diretamente com o aluno e o orientador também. A gente trabalha junto. E também é parceiro da supervisão, porque a supervisão trabalha com o professor. Então, assim, ó, é uma parceria de todos. Sem essa parceria, nada acontece de forma que possa contribuir muito. Quando todo mundo trabalha de forma separada, as coisas não acontecem de forma boa, de forma positiva. Então, entender que o orientador não é advogado de aluno, o orientador não está ali para defender o aluno, porque nem sempre ele tem razão, às vezes o professor tem razão, sabe? Então, a gente precisa trabalhar junto para chegar a essas conclusões, para poder trabalhar da melhor forma possível. Então, que vocês cheguem na escola, que vejam o orientador mesmo como uma parceria de vocês, tá? Para poder ajudá-los a encontrar um caminho para melhor direcionar esses alunos, tá? Para poder mediar aí uma situação que, de repente, vocês não estão conseguindo dentro da sala de aula, sabe? E algo que eu gostaria muito, que eu ainda não encontrei em nenhum ano, um estágio de alunos em orientação, ainda não peguei nenhum, eu gostaria muito de trabalhar alunos. Então, se tiver alguém aí que gostaria aí de repente ser uma orientadora, me procurem, por favor, escolham a minha escola, me escolham, vão para lá que eu quero ajudar vocês a compreender o trabalho da orientação, e vocês vão ver como é bonito a gente poder ajudar um indivíduo assim que não está encontrando muito bem o seu caminho aí para ele conseguir se sentir mais confortável para seguir adiante, tá? Então, se vocês pensarem em fazer orientação, procurem a Cirlei no Estado, ok? Perguntem para o Carlos que ele vai saber onde eu estou aí, tá bom? Um beijo, meninas, e obrigada por ouvirem aí, tá? Eu falo demais mesmo, se deixasse eu falava até às 11 da noite, mas deixa. Um beijo para vocês, tá? Obrigado, Cirlei. Muito bom saber disso, tá? Gostaria muito. Pena que o momento agora, né? A gente está com as atividades remotas, com as escolas fechadas, não permite estar fazendo essa prática, né? Mas que bom saber, até porque tu tendo falado isso, existe uma... Agora, eu fazendo uma crítica institucional da parte do curso de pedagogia. Nem sempre é fácil nós conseguirmos abrir campo de estágio nessa área. Ou, pelo menos, ter uma recepção adequada das acadêmicas nos lugares para ter um acompanhamento, né? Nós já tivemos situações em que a acadêmica chega na escola, eu vou antecipadamente, converso com a equipe gestora, elas se apresentam e elas chegam à noite nas faculdades e dizem assim, professor, ficamos a manhã inteira sentada numa biblioteca, deram um livro para a gente olhar, que era o PPP, e a gente ficou sentada lá e ninguém veio conversar conosco. E já houve até a situação de que alguém até falou assim, se vocês quiserem, a gente preenche a ficha de frequência de vocês, não precisa mais vir. É que algumas pessoas, infelizmente, se opõem ao compartilhamento, né? Ou se preocupam, ficam com medo, às vezes, de mostrar o seu trabalho, quando deveria ser o contrário, né? Poder compartilhar, poder falar, explicar, ter essa convivência. Mas que bom saber, Cirlei, que bom saber que... Olha, Carlos, sim, eu me coloco à disposição, sim, eu sempre quis fazer isso, e olha, prometo que quem procurar orientadora, procurar essa formação... A tua diretora acabou de entrar para te espionar. Ah, é? Ai, Ângela, olha, hein? Acabou de entrar para te espionar. Ai. Então, assim, ó, quem se dispor a seguir nessa profissão e quiser realmente aprender, olha, eu vou dizer para vocês, tá? Eu não vou esconder trabalho, não. Eu vou mostrar tudo que eu tenho, o que tiver de trabalho técnico, eu vou ensinar, o que tiver de todo o trabalho da orientação, vou mostrar para vocês como é que se faz da forma correta, para a gente poder ser um ponto de colaboração dentro da escola, tá? Não pode ser aquela pessoa que de peso, peso morto, tem que ser um peso bom para a escola.
Então, se vocês aí procurarem a orientação, prometo que eu não vou deixar vocês só folhando o PPP, não, tá? Eu vou ensinar bastante coisa para vocês, tá certo? Tá. Muito Obrigada, obrigado, Cirlei. Carlos, pela oportunidade, tá? Tá certo, obrigado. A Ângela acabou de entrar. Ângela, infelizmente, nós já estamos concluindo o trabalho, já estava nas considerações finais. Então, mas fica o nosso boa noite. Não sei se queres dar uma boa noite para o pessoal, Ângela. Não sei se ela não está ouvindo. Bom, então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, terem aceito esse convite, né, para fazer o compartilhamento dessas práticas, que com certeza ela é muito produtiva e ela é muito significativa para esse grupo de acadêmicas, né? Porque a maior parte delas já tem uma vivência de sala de aula, trabalhando especialmente com educação infantil, mas é só o começo, são todas meninas muito novas ainda, tem toda uma carreira no magistério ainda pela frente, e que com certeza elas podem ter essa possibilidade, até porque por conta da licenciatura em pedagogia, uma das dimensões que prepara exatamente para trabalhar na equipe gestora, na coordenação pedagógica, como orientador, supervisor, administrador, né? E que elas tenham, né, esse conhecimento da prática e elas possam ter esse incentivo e saber e percebendo na fala de vocês três o quanto é necessário e importante o estudo, né? O ter bagagem, o ter conhecimento, e para desmistificar um pouco da imagem que muitas vezes se tem desse profissional que está do lado de fora da sala de aula fazendo acompanhamento pedagógico, que tem-se a impressão do que é fácil, né? E que precisa ter uma grande responsabilidade de conduzir todo esse processo, né? A responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem da escola, da conduta do aluno, que é um trabalho conjunto, como vocês bem frisaram, de toda a equipe pedagógica, o orientador, junto com o supervisor, as escolas que também têm o administrador, juntamente com a direção e com os professores, tá? Então, um grande abraço para todos vocês, uma boa noite, tá? E até uma próxima vez.